Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Galerinha, dando prosseguimento, então, aos nossos conteúdos, em especial o conteúdo de acentuação gráfica, conteúdo relacionado a substantivo e conteúdo relacionado a adjetivo. Claro, obviamente, resoluções de questões, tá? Então, peguei ali dentro das questões do ano de 2022, vocês vão verificar no corpo, no comando da questão, que são sim questões de 2022, então são questões extremamente atuais, que vão tratar em especial desses três pilares por enquanto, tá? Então, quero só colocar para apresentar aqui e vocês já vão analisar a próxima questão, que é a questão relacionada a gente ao uso propriamente aqui dentro do nosso adjetivo, tá? Mas, Fabrício, o que que é adjetivo, né? Eu não sei o que que é adjetivo. Então, vamos dar uma lida, vamos dar uma estudada, vamos olhar a questão aqui dentro com um pouco mais de ênfase, com um pouco mais de cuidado, para que a gente possa entender essa questão na sua integralidade. Deixa eu só colocar aqui. Lembrando, gente, que essas questões aqui, tá? Esses vídeos, eles têm como prioridade, tá? Eles têm como foco os alunos que de fato vão fazer o concurso para o INSS, tá? Então, vocês vão ter agora o primeiro parágrafo, vocês vão ter o segundo parágrafo, vocês vão ter agora aqui dentro o terceiro parágrafo e vocês vão ter o quarto parágrafo, tá? Deixa eu ver se o quarto parágrafo ele termina aqui. Não, ele ainda dá continuidade aqui, tá? O quarto parágrafo aqui, um parágrafo bem extenso, né? Um período complexo. Texto, pessoal, de José Saramago. Este mundo da injustiça globalizada. Vamos ver o comando da questão e o que dela a gente consegue extrair. Com relação aos aspectos linguísticos, então vocês estão percebendo aqui dentro, ó, aspectos linguísticos. O que que são essas marcas? O que que são esses aspectos linguísticos? Fabrício, eu nunca vi falar nessas expressões. Sim, pessoal, é aquilo que eu comentei para vocês, quando eu coloco para vocês que João estudou. E aí, João estudou. Que ótimo, beleza. Estudou, vírgula, mas não passou. Então, no momento que eu coloco não passou agora aqui dentro, mas não passou, vocês vão perceber uma marca linguística. Que marca linguística, pessoal? Esse mas para nós é uma conjunção que ele, na segunda oração, então, né, segunda oração porque eu tenho a presença de verbo, ele nos dá uma ideia aqui dentro de contrariedade, de negação, né? Então, se João estudou, qual a tendência? Quem estuda, passa, né? Teoricamente passa, né? Mas o que que aconteceu? Não, alguma coisa ou outra, não sei, não estava bem no dia da prova, alguma coisa aconteceu, talvez ele não conseguiu chegar a tempo, então ele não passou. Alguma coisa no meio desse caminho aconteceu para que ele não viesse ser aprovado no seu certame, no seu concurso, ou em qualquer atividade que ele precisasse realmente estudar para depois praticar esse estudo, tá? Então, isso, pessoal, é uma marca, isso é um aspecto linguístico, tá? E esses aspectos linguísticos aqui dentro são denotados através das nossas palavras, tá? Através do nosso contexto, através do nosso texto aqui dentro. Tranquilo, por enquanto não tem muito que a gente avançar com mais cuidado. É correto afirmar que pertence à classe gramatical dos adjetivos. Pessoal, adjetivos. O que que é adjetivo, gente? Pensem comigo o seguinte, vamos lá, com calma, com cautela. Adjetivo, tá? Então, o que que é adjetivo? Gente, adjetivo, pessoal, eu vou dividir em três, e isso eu gostaria que vocês sempre, sempre, sempre fizessem também, porque eu gosto de trabalhar os adjetivos sobre três aspectos. Quais os aspectos? O aspecto no ponto de vista da semântica, então, semântica, no ponto de vista da morfologia e também no ponto de vista da sintaxe. Então, quando nós trabalhamos a parte da morfologia dos adjetivos, o que que é morfo? Morfo para nós significa forma. Então, aqui dentro simplesmente é
conseguirem identificar, no ponto de vista da morfologia, ou seja, nas 10 classes de palavras gramaticais, que classe pertence o elemento, né? O vocábulo propriamente dito ali dentro. Será que é um substantivo, um adjetivo, um artigo, numeral, pronome, verbo, interjeição, conjunção, advérbio, preposição? Qual a classe de palavra gramatical dele? Por quê, gente? Porque quando eu tenho que João, deixa eu botar assim, ó. Deixa eu ver se ele vai. Aqui foi. Vamos ver se ele vai. Olha ali que eu queria colocar. Deixa eu botar aqui do lado, pessoal. João gosta de chocolate, tá? O que que vai acontecer? Esse João gosta de chocolate, eu posso analisar essa frase aqui dentro. Que estranho, ele não tá reconhecendo ali. Aqui ele tá, ó. Eu posso analisar sobre três aspectos, né? Sobre o aspecto da semântica, sobre o aspecto da morfologia e sobre o aspecto da sintaxe. Então, quando eu analiso sobre o aspecto da morfologia, eu faço aqui dentro uma coisa, pessoal, que não é muito bem aceito. O que que não é muito bem aceito? Quando eu simplesmente olho para João e tento agora, através desse, né, eu vou colocar vocábulo porque eu vou tirar ele dentro dessa oração. Quando eu pego esse vocábulo de forma isolada, o que que eu acabo fazendo com o restante das outras palavras que ali compõem um todo? Eu acabo rechaçando. Então, eu acabo esquecendo dessas palavras. Então, isso, pessoal, é fazer agora aqui dentro uma classificação que é uma classificação mediana, uma classificação rasa. Por quê? Porque eu acabo deletando gosta, eu acabo deletando de e eu acabo deletando chocolate. E eu não posso fazer isso. A depender da questão, obviamente que sim, né? Mas isso aqui está dentro de contexto, e dentro de contexto, sim, ele é extremamente importante. Então, se eu tivesse que rechaçar os outros elementos, esse aqui ficaria apenas como um substantivo, esse aqui ficaria apenas como um verbo, esse aqui ficaria apenas como preposição, e esse aqui, novamente, retornaria à função de substantivo, tá? Isso aqui, pessoal, é o que a gente comenta como forma, tá? No ponto de vista da sintaxe, a sintaxe é a função que o adjetivo desempenha dentro da análise sintática, né? Quando nós trabalhamos com análise sintática, sim, nós trabalhamos também com os elementos, né? Número um, número 2, número 3 e número 4. Então, ó, número um, número 2, número 3 e número 4. Então, isso aqui, pessoal, alguns profissionais na área de língua portuguesa vão dizer que se chama de análise sintática interna. Porque interna é porque é dentro da própria oração, né? A gente entra, a gente avança para dentro da oração. Então, João, que para nós era substantivo, ele passa a ser um núcleo do sujeito. O gosta, que para nós era um verbo na morfologia, passa a ser um verbo transitivo indireto, que ele vai pedir agora aqui dentro para nós, quem, pessoal, o seu complemento, que é o objeto indireto, tá? Mas, Fabrício, e a preposição de? Não, a preposição vocês já sabem, vocês já estudaram isso, que preposição, num ponto de vista da sintaxe, não desempenha função sintática, ela não tem uma função sintática, ela vai vir amalgamada, junta, pessoal, com outros elementos para que desempenhe função sintática. E o que que é a semântica? Semântica é sentido. João gosta de chocolate. Então, esse sentido, pessoal, aqui dentro, o que que ele vai nos dizer? Bom, chocolate, né? Será que é um chocolate amargo? Será que é um chocolate meio amargo? Será que é um chocolate ao leite? Eu não sei porque eu não tenho mais informações. Simplesmente é um período simples, né? E simples mesmo. Gosta, João gosta, eu gosto, tu gostas, ele, ela gosta. Então, no verbo gostar conjugado no presente do indicativo. João, a princípio, né? Sexo masculino, não tem como aqui dentro dizer se é uma criança, se é um idoso, se é um adolescente. Então, a semântica, para nós, representa o nosso sentido, tá? Quando vocês trabalham, pessoal, principalmente com o adjetivo, o que que vocês têm que cuidar na parte dos adjetivos? Os adjetivos aqui dentro. Opa, deixa eu só colocar um pouco mais para cá. Olha que estranho. Ele está trazendo junto.
Vou deixar assim, tá, gente, para não dar problema. No ponto de vista pessoal, semântico, morfológico e sintático, saindo dessa esfera e indo para aquela ordem canônica, tá? O que que é uma ordem canônica? Uma ordem canônica é quando tu tem sujeito, mais verbo, mais complemento, mais adjunto. Essa ordem canônica aqui, quem já foi meu aluno ou quem vem estudando para concurso público sabe que essa ordem canônica teoricamente, ela impera, ou seja, volta e meia, essa ordem canônica ela tende a voltar. Em concursos públicos, essa ordem ela meio que destoada, ela sai dessa organização agora aqui dentro, porque justamente se trata de um concurso público em que as palavras elas vão ser deslocadas justamente para que o aluno consiga compreendê-las, para que o aluno consiga buscar e entender que aquele elemento está deslocado. Tudo bem. Mas quando nós iniciamos uma análise sintática, o que que nós procuramos primeiramente? A ordem canônica, né? Nós localizamos um sujeito, nós perguntamos a esse sujeito o seu verbo, o seu sujeito, nós retornamos até o verbo, localizamos o seu complemento, se precisa ou não precisa complemento, e depois, na sequência, nós localizamos os termos acessórios. Quem são? Adjunto adverbial, adjunta nominal, aposto, vocativo, predicativo do objeto direto ou predicativo do objeto indireto. E isso aqui, pessoal, é extremamente importante. Essa ordem, ela pode ser usada na morfologia. Fabrício, como assim na morfologia? Quando nós estamos, pessoal, com um elemento nuclear, substantivo, o que que geralmente, vamos colocar nessa ordem canônica, o que que geralmente, pessoal, fica em roda de um substantivo? O artigo e um adjetivo, concordo comigo? Por quê? Porque o substantivo, no ponto de vista da semântica, ele é o nome, nomeador, designador de tudo que existe, de tudo que imaginamos existir e tudo aquilo que a gente entende como conceito de abstrato. Então, quando eu olho para esse objeto aqui dentro, o que que eu faço com esse objeto primeiramente? Dou um nome a esse objeto. Bom, se eu dou um nome para esse objeto, qual a próxima classe de palavra gramatical que eu vou ter? Um adjetivo. Porque o adjetivo, no ponto de vista da semântica, ele é o quê? Ele é um caracterizador, ele é um modificador de quem? Desse elemento. Então, se eu chego para vocês e pergunto, tá, isso aqui é uma caneta, então me descreve essa caneta. Como é que tu vai descrever? Tu não vai descrever ela com advérbio. Tu não vai me descrever ela com verbo. Tu vai descrever com adjetivo. E esse adjetivo vocês vão descrever sobre o ponto de vista objetivo ou sobre o ponto de vista subjetivo. O que que é objetivo? O objetivo é um fato, né? É o que vocês estão enxergando. Ela é preta, cilíndrica, pequena. E o ponto de vista subjetivo é uma opinião, tá? Então, vocês podem descrever sob o ponto de vista objetivo e vocês podem descrever sob o ponto de vista subjetivo. Tá, por que que tu tá me explicando isso, Fabrício? Eu não estou conseguindo entender. Por que, pessoal, através desse entendimento, vocês conseguem resolver a questão em tela, tá? Olha a questão em tela agora aqui dentro. A questão em tela, pessoal, ela traz agora aqui, não precisava nem ter lido o texto, ela traz para vocês a palavra tarda, tá? Tá, mas o que que é tarda? Tarda vem do verbo tardar, né? Então, eu tardo, tu tardas, ele, ela tarda. Então, para nós, esse elemento aqui é verbo. Ele está procurando um adjetivo. Obviamente, já não poderia ser a primeira resposta. Mas vamos ler a questão. Ó, saltar-vos a. Então, aqui dentro vocês têm um caso de colocação pronominal. Vocês têm uma mesóclise. Ó, saltará, futuro do presente. Irei, irás, rá. Remos, reis, rão. Então, futuro do presente. Deixa eu só colocar aqui. Botar assim, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho mais. Aqui, fechou, tá? Aqui fica melhor. Saltar-vos ao rosto não tarda. Olha aqui, gente. Olha como isso aqui se trata realmente como um verbo. Por que que é um verbo, Fabrício? Por que que tu tem certeza? Porque senão aqui é um advérbio. Tá, mas o que que tem a ver o advérbio? Advérbio é um amplificador.
Ele é um modificador de certas estruturas. Quais? Um verbo, um adjetivo e até mesmo um próprio advérbio. Nesse caso aqui, ele está amplificando, modificando o sentido de tarda. Então, por isso que a primeira questão é uma questão, sim, que não é a resposta correta dela, ficou evidente, né? Vamos para B? Olha a B, pessoal. Camponesa. Camponesa, tá? Ei, um fato notável, deixa eu só colocar desse jeito aqui, ó. Olha agora, pessoal, olha agora, um fato notável da vida camponesa, tá? Da vida, gente, é D mais A. D mais A. Esse A agora aqui dentro é um artigo. Então, vida é a vida substantivo. Então, como vocês têm artigo, substantivo, e esse elemento só pode ser um adjetivo. Fabrício, eu quero confirmar se é ou não é adjetivo. O que que vocês podem fazer aqui dentro, pessoal? Vocês podem, entre a palavra vida e a palavra camponesa, colocar a expressão que é ou a expressão que são, tá? Ó, da vida que é camponesa. Deu certo? Deu. Mas, Fabrício, por que que eu uso o que é e por que que eu uso o que são? É uma técnica que nós usamos aqui dentro para fazer a diferenciação entre substantivo e adjetivo e entre adjetivo e substantivo. Por quê, gente? Porque quando nós estudamos não as formas estilísticas, mas sim o valor discursivo dos adjetivos, entre tantas coisas que o adjetivo pode ser no valor discursivo, ele pode trazer um sentido objetivo ou um sentido subjetivo. Ele pode explicar ou ele pode restringir. Então, quando ele traz um valor objetivo, quando ele traz um valor subjetivo, tu fica na dúvida. Ah, eu tenho autor defunto e defunto autor. Quem é que está exercendo a função de substantivo? Quem é que está exercendo a função de adjetivo? Será que esses elementos aqui agora sofreram um processo uh, de mudança de categoria gramatical? Não sei. Então eu fico numa dúvida muito grande. Quando eu fico nessa dúvida, eu faço essa técnica de colocar o que é, de colocar o que são, que essa técnica, essa dúvida, ela desaparece. Exemplo, quando eu tenho autor defunto e eu tenho defunto autor, vocês vão perceber que eu fiz a inversão dos elementos. O que que o pessoal pode ficar na dúvida? Ai, meu Deus, e agora quem é quem aqui dentro? Será que esse elemento aqui é substantivo? Será que esse elemento é adjetivo? Tá, e esse elemento agora aqui, ele ainda é adjetivo ou ele passou a ser substantivo agora porque eu fiz a inversão? Não, parem, pessoal, não precisem ficar agora aqui dentro enlouquecido. Entre autor e defunto, tu usa a expressão que é. Claro, por que que é? Porque é singular, autor e defunto, são palavras no singular, né? Tu vai usar que são se fosse defuntos, né? Então, lê agora com que é e ler agora com que são. Autor que é defunto? Sim, tá certo. Defunto que é autor? Sim, também tá certo. Então, agora esse elemento com toda certeza ele é um adjetivo e esse elemento com toda certeza ele é um adjetivo. Teve um processo agora aqui dentro, pessoal, de adjetivação, tá? Tranquilo? Foi? Mas, Fabrício, de onde é que tu tirou o que é e de onde é que tu tirou o que são das orações subordinadas adjetivas, né? Que elas têm valor de adjetivo, tá? É justamente de lá que tu traz esse entendimento. Então, ó, um fato notável da vida pessoal, que é camponesa, tá? Fechou, tudo tranquilo. E, ó, extraível, olha a lição, pessoal, a lição moral extraível do episódio não terá de esperar o fim do relato. A lição moral extraível, a lição moral, olha agora, pessoal, moral extraível. E aí, é ou não é? A lição moral que é extraível, tá? Vamos colocar agora aqui o que é. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Que é. Então, o que é extraível, né? O moral, a moral. Então, o moral, ânimo, animação. A moral parte da filosofia, conclusão.
Então, está lá na parte de substantivo, o moral e amoral, né? Extraível adjetivo. Então, sim, pessoal, conseguimos localizar agora aqui dentro a alternativa correta agora aqui, tá? Tranquilo? Foi? Perfeito. Então, como consequência não é a C, como consequência não é a D e como consequência não é a E. Isso é tão verdade, pessoal, tão verdade, que se eu fosse olhar, por exemplo, para E, ó, o morto, substantivo, tá? Substantivo. Sido, ó, havia sido declarada, tá? Uma locução para nós aqui dentro, ó, havia, tá? Verbo auxiliar e verbo principal, tá? Tranquilo? Foi? E vamos dar uma olhada extremas em o ganancioso senhor do lugar andava desde há tempos a mudar de sítio, os marcos das extremas. Olha aqui, pessoal, o marco das extremas. Das extremas é D mais As. Ó, extremas, tá? Extremas. Então, o que que eu tenho que cuidar extremas, pessoal? Extremas para nós aqui dentro é substantivo. Por quê? Porque eu tenho de mais as. Então, eu tenho preposição mais esse artigo. E esse artigo, independentemente, pessoal, do elemento seguinte, ele substantiva, ele tem uma força de substantivação. Então, sofreu um processo de substantivação, tá? Então, quando eu tenho no em mais o, da, de mais a, das, de mais as, do, de mais o, dos, de mais os, tá? Tranquilo? Foi, cuidem isso. O próximo elemento, como consequência, é um substantivo ou uma palavra substantivada, independentemente da palavra, tá? Do andar. Andar é verbo, ó. Do andar. Do andar, de mais o, aquele o, agora ali dentro, substantivou andar, que para nós era que era verbo. Então, aconteceu um processo de substantivação. Lá na parte de estrutura e formação das palavras, vocês têm muito bem esse conteúdo, que se chama derivação imprópria, né? Que é a mudança de categoria gramatical. Tranquilo? Foi? Tá. Certo, pessoal? Certo? Fechou? Tranquilo? Tá. Lembrando para vocês, pessoal, curtam, compartilhem, tá? Tô tentando trazer para vocês sempre um conteúdo de alta qualidade, tentando explicar de maneira pausada, de maneira paulatina, né? Pouco a pouco, justamente para que vocês consigam entender esses conteúdos para vocês resolverem as questões de um dos maiores concursos públicos que nós temos na atualidade, tá? O próximo concurso digamos, para quem orbita, transita no estado do Rio Grande do Sul, é o concurso pro Banrisul, tá, gente? Tranquilo? Foi, claro, obviamente o Banrisul não vai ser o Sebrasp, tá? O Banrisul vai ser a Fundação Carlos Chagas. Ainda não sei tem, pessoal, qual a banca organizadora, mas muito possivelmente a Fundação Carlos Chagas, tá? Então, atentem e cuidem para isso. Muito obrigado, gente. Qualquer coisa eu estou à disposição.